Será que o que se fala ali na tribuna está realmente mudando a vida das pessoas? Mas muitas vezes a Câmara parece mais uma torcida organizada. Cobra, reclama, mas não propõe o jogo, não articula alternativas de forma consistente. Mas parece que a cidade, os vereadores, os gestores, todo mundo se acostumou com esse ciclo de esperar, repetir demandas e sentir essa ausência de mudança real. Essa briga mostra as tensões internas, né? Sobre o que anda na casa e por quê. É técnico ou é interesse? Mas aí ele aproveitou para questionar outra coisa. O quê? O decreto de calamidade financeira da prefeitura. Ele lembrou que teve um superávit recente. Aí complica, né? Levanta dúvidas sobre essa narrativa de crise financeira. Mostra bem essa dança, né? Cobrar pela população, mas evitar comprar briga com outros poderes. Uma produção da Rede Zeta. Olá, bem-vindos ao Resumão Comentado, uma produção aqui da Rede Zeta. A gente traz aquele resumo dos principais fatos, sabe? Com um olhar crítico e opiniões, bem diretas. É isso aí. Hoje o papo é sobre a 26ª sessão ordinária da Câmara de Juazeiro, Bahia. Aquela do dia 4 de junho. Uma sessão, olha, que teve um pouco de tudo, né? Cobrança, muito agradecimento e uns debates mais quentes sobre projetos locais. Vamos mergulhar nisso então? Começou com o vereador Pedro do Salitre. Ele trouxe a questão de um protesto de moradores, sabe? Por causa das condições de uma BA, uma rodovia estadual, lá no distrito do Salitre. Ah, sim. E como ele abordou isso? Foi pra cima? Então, ele falou da repercussão na imprensa, defendeu a ação do pessoal, mas pareceu medir as palavras, sabe? Fez um certo jogo político ali, sem criticar diretamente nem o Estado, nem o município. Falou de uma solução meio paliativa, um acesso lateral. E também, mostrou preocupação com a adutora do Salitre, que está parada, parece que por falta de pagamento para a empresa. Poxa, complicado. E teve aquele momento mais tenso, né? Sobre imposto. Exato. O vereador Dionísio Gomes entrou na conversa. Ele questionou direto, cadê a grana do IPVA estadual, que deveria, ir para a manutenção dessas estradas? Uma pergunta-chave sobre transparência. Boa pergunta. E o Pedro do Salitre respondeu? Ele agradeceu a participação do Dionísio, foi cordial, mas, passou longe de comentar a questão do IPVA, saiu pela tangente. Desviou. Totalmente. Mostra bem essa dança, né? Cobrar pela população, mas evitar comprar briga com outros poderes. É delicado. Depois dessa tensão inicial, o clima mudou um pouco, né? Vieram os agradecimentos. Sim, bastante. O vereador Berg da Carnaíba, por exemplo, focou muito em agradecer ao executivo municipal. Mesmo representando o interior, que a gente sabe que tem tanta demanda, né? Pois ela enfatizou os agradecimentos. Falou de festa de padroeira, campeonato interdistrital lá em Carnaíba do Sertão, mencionou o patrulhamento de estrada vicinal. E sugeriu uma reunião sobre cultura, não foi? Isso, com o secretário de Cultura, o Targino Gondim, para discutir o calendário cultural. Aí o Alan Jones até complementou, sabe? Reforçou que é importante ouvir as comunidades sobre essas festas, citou o Santo Antônio das Tradições. Faz sentido ouvir a comunidade. E teve mais gente agradecendo? Teve sim. O Gildácio Barão também começou agradecendo ao executivo, depois listou umas indicações dele, patrulhamento, iluminação, água e maniçoba, e comemorou uma pavimentação que saiu por emenda parlamentar. As emendas. Sim, do deputado João Bacelar. Ele disse que superou uns desafios antigos para conseguir e falou que está na expectativa de mais ordens de serviço. Creche, mais pavimentação, praça. E o Ciel Baiano também falou de emenda, certo? Falou. Anunciou R$500 mil para a saúde, do deputado Neto Carleto, com aquela observação clássica, né? Qual? Que o deputado parece que só aparece mais perto da eleição. O famoso deputado eleitoreiro. E ainda mencionou que viria mais R$1 milhão para pavimentação no futuro. E essa dinâmica do agradecimento constante também é estratégia para manter a boa relação, mas, como a gente estava falando... Corre o risco de parecer que está tudo bem, quando não está, né? Aquela coisa da política virar só administração do dia a dia que a Hannah Arendt falava. Exatamente. Mas, bom,
A temperatura subiu de novo, né? Subiu. Com o Dionísio Gomes cobrando o presidente da Câmara o Me Too. Foi direto ao ponto. Questionou sobre o andamento de um projeto de lei dele para municipalizar o pátio de veículos. Deu uma alfinetada na presidência, assim. E qual o argumento dele para esse projeto? Ele defendeu que é legal, que traria receita para o município e comparou com outro projeto, um do Ziel, sobre usar as cores da bandeira nos prédios públicos. Diz que esse outro geraria despesa, mas tramitou rapidinho. Entendi. Comparação direta para mostrar uma possível lentidão seletiva? Basicamente isso. Ele até ameaçou entrar com um mandado de segurança se não saísse um parecer logo. Essa briga mostra as tensões internas, né? Sobre o que anda na casa e por quê. É técnico ou é interesse? E o Alan Jones entrou nessa discussão também, não foi? Elogiou a proposta do Dionísio, falando que gera arrecadação, tem um lado social, mas aí ele aproveitou para questionar outra coisa. O quê? O decreto de calamidade financeira da prefeitura. Ele lembrou que teve um superávit recente. Aí complica, né? Levanta dúvidas sobre essa narrativa de crise financeira. Põe mais lenha na fogueira. E para completar, o Gleidson Azevedo. O Gleidson entrou com uma ironia pro Dionísio, tipo, a pressão tá grande, hein? Mas logo depois trouxe de volta uma reclamação antiga. A falta de resposta do executivo? Essa mesma, que as indicações dos vereadores ficam sem resposta, um problema que a gente ouve sempre. Falou da luta pela obra do Parque da Cidade e pediu união para resolver os problemas lá do Salitre, da Estrada do Junco. Essa queixa do Gleidson, essa frustração geral por não serem ouvidos. Isso parece um fio condutor, né? Totalmente. E nos leva a pensar na própria efetividade da representação política hoje. Será que o que se fala ali na tribuna está realmente mudando a vida das pessoas? É o que pensadores como Pierre Rosanvallon chamam de crise de legitimidade, sabe? Quando essa conexão entre quem representa e quem é representado se desgasta. E as instituições parecem ficar meio doentes, sem propósito, como dizia o Nietzsche. Exato. Os vereadores ficam presos num sistema que parece silenciá-los em parte, mas que eles mesmos acabam, de certa forma, reforçando com essa dinâmica. Fica um ciclo. Então a crítica é que falta mais estratégia, mais planejamento e menos só reagir aos problemas que aparecem. Menos apagar incêndio. Isso, falta a Câmara assumir um papel mais estratégico. A política deveria ser sobre construir as perguntas certas sobre o futuro da cidade, né? Que modelo de desenvolvimento a gente quer, como planejar isso, mas muitas vezes a Câmara parece mais uma torcida organizada. Cobra, reclama, mas não propõe o jogo, não articula alternativas de forma consistente. Fica muito focada no imediato, no paliativo. Exatamente. Falta prever. Como diria Maquiavel, governar é prever. Mas parece que a cidade, os vereadores, os gestores, todo mundo se acostumou com esse ciclo de esperar, repetir demandas e sentir essa ausência de mudança real. Isso tudo deixa uma pergunta bem incômoda no final, né? Uma pergunta para todo mundo pensar. Diante desse cenário todo que a sessão mostrou, a política do cotidiano, as tensões, a frustração, quem é que ainda acredita de verdade no poder transformador da política aqui em Juazeiro? E talvez mais importante, quem está disposto a pagar o preço, a arcar com os custos de tentar uma mudança real nesse sistema? Uma reflexão forte para a gente fechar. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu neste resumão comentado. Valeu, pessoal! E quer ficar por dentro de tudo que rola em Juazeiro e no mundo? Se inscreve aí no canal da Rede Seta, acompanha nossos podcasts, o portal, tem muita análise boa por lá. Até a próxima!